Servidor em Foco. Eu sou Vinícius Zanata, presidente aqui do Sindicemp RJ. Nós estamos começando um novo projeto, né? Tem um videocast nosso para falar de uma forma informal, né? De uma forma mais direta com o nosso público, com os nossos associados, nossos filiados. E vamos fazer uma pauta aqui, né, que trouxemos hoje um episódio especial para a gente tratar sobre as nossas pautas diretas, atualizando os nossos colegas sobre essas pautas. Mas vamos lá passar, então, aqui a nossa pauta de hoje. Estou aqui com o Wellington, nosso colega diretor executivo da diretoria, e o Matheus Fraga, também nosso diretor adjunto lá da diretoria, que vão nos ajudar aqui a fazer esse bate-papo bem informal, diretamente, sobre os nossos assuntos prioritários. A gente trouxe aqui bastante assunto interessante para os nossos colegas. Querem falar? Olá, gente. Olá, boa tarde. Espero que todos gostem do nosso novo modelo de videocast, uma conversa direta com os colegas. Tenho certeza que vai ser muito bom. Olá, boa tarde. É um novo projeto, né, aqui do Sindicemp, para a gente ter um diálogo mais próximo dos colegas servidores, né, um diálogo mais tecnológico também, né, utilizar as redes sociais para a gente fazer essa conversa. É isso. Vamos lá, gente. Então, primeiro aqui começar uma pauta. Acho que a gente está vivendo um novo momento político, né? Acho que isso tem sido um grande assunto dos nossos colegas. A situação que a gente tem, essa relação com a administração tem tido uma mudança, né? A administração do Ministério Público diante dos últimos acontecimentos, em especial aqui a revogação da resolução do adicional de qualificação, que foi feita de uma forma bastante arbitrária, né? A gente sentiu muito o peso disso, foi meio traumático até para todos nós, a forma como foi feito. E todos os fatos que ocorreram após isso, né? Gerou aí uma grande comoção dos nossos colegas, muitas manifestações de apoio, inclusive à diretoria, né? O sindicato tem se manifestado sobre essas situações, feito seu papel de defender os direitos dos servidores, mas esse é um novo momento, né? E é importante, eu acho, dizer para os nossos colegas, né, que a gente está enfrentando essa situação com muita coragem, com muita altivez. Eu acho que o sindicato precisa se posicionar, né, nessa situação, tendo que muita gente quer o diálogo. Nós queremos o diálogo, né? Nós temos, inclusive, buscado, mesmo diante dessa situação nova, tentar voltar a ter diálogo com a administração, e temos tido dificuldade, né? A administração, por seu lado, a partir dos seus interlocutores do lado de lá, tem tido dificuldade de reconhecer que a gente quer voltar à mesa de negociação, quer trazer as nossas pautas. Já mandamos aí alguns interlocutores fazer esse papel, né, de trazer, mesmo diante de toda essa situação que tem ocorrido, a gente não tem tido retorno, né, mas estamos dispostos a conversar, e, infelizmente, sem nenhum retorno ainda, né? Então, queria deixar essa mensagem para os nossos colegas, dizendo que, mais uma vez, né, o sindicato se coloca na posição de diálogo, como sempre fez. É histórico para a nossa categoria, para nossas entidades, nos colocarmos à disposição para dialogar, para tentar conseguir, junto, né, com a administração, trazer as melhorias que os servidores esperam. Mas não temos tido a resposta de quem quer, né, dialogar, né? Pelo contrário, são portas fechadas, dificuldades de entender esse momento, né, que a gente está vivendo. Então, nós vamos seguir, né? Aí é aquilo que a gente estava sempre conversando, diante de uma situação dessa, onde a gente não é recebido, onde a administração se coloca na posição de não receber a diretoria do sindicato, fala expressamente, inclusive gravando vídeos falando que não vai receber, cabe à diretoria continuar atuando, né? E das outras formas possíveis. E nós nos preparamos para isso, né? Nós não somos uma entidade classe que vai viver apenas de sentar e conversar, porque a gente sabe que também existem limites nisso, né? Nós não conseguimos tudo que nós queremos e nem avançamos em algumas coisas, porque muitas das vezes estamos ali na mesa de negociação e não queremos atropelar esse processo. Mas, diante da falta de diálogo, diante das portas fechadas, é necessário, né, que a gente comece a atuar de outra forma. E a outra forma que a gente pode atuar, né, não só na mobilização política, que a gente tem feito, né, nossas campanhas, nossos materiais, mas também a jurídica, que é uma porta que nunca se abriu aqui, né? A gente, como entidade de classe, temos pouquíssimas ações jurídicas em relação aos nossos direitos. Por quê? Porque sempre sentamos à mesa de negociação e falamos, primeiro vamos conversar,
Vamos ver até onde vai a negociação, vamos ver se vai ter ou não vai ter o não. Né? A gente quer saber como a administração vai tratar isso. Mas, nesse momento, não temos, né, abertura para levar as pautas, então as pautas que sempre deixamos represadas, juridicamente falando, elas vão sair. Né? E é importante que os nossos colegas entendam que é por isso que estamos fazendo dessa forma. Não tendo diálogo, não existe outra alternativa. A gente não vai ficar parado, sentado no sindicato, esperando, né, a próxima oportunidade de negociação. A gente vai, né, usar nossas prerrogativas, né, enquanto sindicato, para fazer valer os nossos direitos também. Que a gente sabe que tem muita coisa que a gente não levou ainda à frente com essa intensidade do jurídico por conta disso. Né? Então, assim, também é uma oportunidade para a gente ter uma nova atuação como a gente nunca teve. Enquanto a administração se posicionar dessa forma, enquanto ela se colocar de uma forma a não dialogar, né, fazer esse papel de portas fechadas, a gente tem esse caminho e vamos usá-lo. Né? Então, esse é um recado que eu queria deixar assim, para os colegas, porque eu entendo que existe a preocupação, mas, para a gente, esse é um caminho válido, inclusive. Né? Sim, eu acho que é muito importante evidenciar exatamente que nós estamos abertos ao diálogo. Estamos sempre abertos ao diálogo. E o fato das nossas demandas jurídicas ficarem represadas durante muito tempo é justamente pelo fato da gente ter tido, ao longo dos anos, uma boa relação com a administração. E isso é muito importante, porque observa-se que houve uma ruptura. Não foi uma ruptura que partiu de nós. Nós viemos da continuidade. A ruptura veio da administração. E é muito triste, porque a gente verifica que nos outros órgãos, nos outros poderes, no TJ, na Defensoria, se vê um movimento pró-servidor, se vê um movimento de reconhecimento do servidor. E é algo que há muitos anos não se vê no Ministério Público, infelizmente. Ainda que haja questões fiscais, ainda que haja questões legais que amarram o orçamento, que amarram as conquistas, é possível, com boa vontade política, que a administração entregue para o servidor algum reconhecimento, alguma valorização. E é um discurso tão dissonante, porque é uma administração que diz valorizar o servidor, querer valorizar o servidor, que diz respeitar o servidor, mas ele não tem coragem, é uma administração que não tem coragem de reconhecer a legitimidade da eleição ou do sindicato. Porque, ao mesmo tempo que ele diz valorizar os servidores, respeitar os servidores, ele não recebe o sindicato eleito pelos próprios servidores. Né? Se pretende colocar lá pessoas que não foram eleitas, se pretende colocar lá pessoas escolhidas a dedo. E isso é algo que não é cabível, não é normal. E, novamente, nós estamos dispostos a dialogar. Nós queremos dialogar. Nós não queremos atrito. Nós não queremos brigas. Nós não queremos nada que não seja o real, nada que não seja o ideal. Nós queremos respeito, queremos valorização, queremos que a administração reconheça que os servidores fazem parte da casa do Ministério Público. Quando nós fazemos concurso, nós entramos acreditando que faremos parte de uma instituição que defende os direitos, que defende a ordem jurídica e que nós vamos entregar para a sociedade o melhor serviço. Eu tenho convicção que todos os servidores entregam o melhor serviço público, mas, infelizmente, a administração não tem reconhecido os servidores nesta mesma proporção. Né? E acho que é importante lembrar que o histórico da associação foi sempre de diálogo nas outras gestões também, né? Não é algo novo. A associação, ela preza pelo diálogo, busca a conversa para a gente conseguir, né, alguns direitos. Eu acredito que é o melhor caminho, às vezes até o mais rápido do que recorrer ao judiciário, mas entendemos que quando não há portas abertas, né, a gente tem um bloqueio no diálogo, não resta outro caminho a procurar os direitos no judiciário, né, no CNMP. Inclusive, nesse contexto, né, surgiu esse termo novo para muita gente, que é a questão dos atos antissindicais. Né? Aquela ideia de que a administração pode, por exemplo, falar que não vai receber, que vai receber outras pessoas para dialogar, como se pudesse escolher quem ele vai dialogar. Né? E a gente sabe que isso poderia até ser válido no momento em que só existia a associação, né? Mas no momento em que existe um sindicato
constituído legalmente para fazer representação dos servidores efetivos, como é o que a gente tem hoje, isso não é válido, inclusive legal, e é ilegal. A gente tem jurisprudência, temos inclusive doutrina sobre esse tema em direito sindical, em direito do trabalho, que diz claramente que quando a empresa ou um administrador público, no nosso caso aqui, faz manifestações públicas dizendo que não vai receber, que não vai dialogar, que vai chamar outros, né, colocando, inclusive às vezes, a categoria contra ela mesma, contra a direção do sindicato, a gente tem convicção de que isso é um ato antissindical. Esse é um termo novo, mas isso é direito, isso é jurídico, né? Não é uma questão política que a gente inventou, isso é jurídico. O Ministério Público do Trabalho atua constantemente nesse tema, né, quando é representado para isso. Então, é outra forma de atuação. A gente não quer, obviamente, levar a isso a ferro e fogo. Estamos, inclusive, vendo essa situação ocorrer, mas relevando, de certa forma, chamando a atenção, inclusive, dos nossos colegas para que não aceitem esse tipo de chamado para dialogar diretamente com a administração, por um princípio muito básico, gente. Aqui precisa de legitimidade para sentar na mesa de negociação e dialogar sobre direitos da categoria. É legitimidade que precisa passar por um processo eleitoral, precisa apresentar um projeto para os colegas, para os servidores, e dizer, olha, isso aqui que a gente vai implementar com a anuência, com a concordância de vocês. Né? Fica muitas das vezes essa ideia de que a diretoria que está colocando as coisas dessa forma. A gente passa assim, por diversas assembleias onde tudo isso é dialogado. Né? Eu tenho muita tranquilidade de tudo que a gente está fazendo por isso. A gente legitima o nosso processo de escolha da política que a gente toca dentro do sindicato pela assembleia. Isso é muito básico. Assim, e eu fico até meio bobo de ver que, às vezes, pessoas que são formadas em direito têm uma capacidade de entender todo esse processo, fingir não entender que assim, isso é um processo de legitimação que é feito constantemente. Pode perguntar se não tem ata, se não tem reunião, se não tem qualquer colega que participou. A gente tem tido assembleias com mais de 200 pessoas. Né? Então não é pouca coisa que a gente está falando. É um trabalho muito sério, tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado. Quando a gente vê que existe essa intenção de desvalorizar o sindicato, de colocar a categoria contra o sindicato, a gente vê que existe, sim, atos antissindicais que devem ser e podem ser questionados. Inclusive juridicamente, o Ministério Público do Trabalho, a Ação Civil Pública. Então esperamos não precisar ter que fazer, né, ações nesse sentido. A gente soube, inclusive, que teve algumas reuniões com outros colegas, soubemos, enfim, e deixamos passar ainda nesse momento, mas chamamos a consciência de todos. Né? Assim, não é legítimo estar na mesa de negociação tratando de direitos dos servidores sem a presença do sindicato e da associação. É muito importante também observar que a atuação do sindicato ela não é só em matéria de os macros direitos que nós temos, a reajuste salarial, reajuste de benefício e questões jurídicas de macro entendimento, mas também há questões pequenas que uma parcela da categoria não conhece. Vou dar um exemplo aqui, os colegas lá de Barra Mansa, se eu não me engano, não tem copa para lavar os pratos. Eles lavam os pratos num banheiro. Então, como que você vai saber disso se você não é do sindicato, se você não é da associação? Porque o sindicato tem essa capacidade. Os servidores buscam um sindicato para relatar essas questões, para que nós possamos dialogar com a administração e mostrar para a administração, olha, os colegas de tal lugar têm essa estrutura aqui de trabalho. Será que não dá para melhorar? Será que não dá para fazer melhor? O que está acontecendo? Tem um processo, de locação de outro local? Porque às vezes a administração sequer sabe, ou se sabe, não está agindo de forma primordial para resolver aquela situação. Então é muito importante a legitimidade do sindicato por conta disso também. Não dá para se pensar, não vou dialogar com essa parcela de servidores aqui, porque eles vão me trazer uma demanda específica, não vou conversar com aquela outra parcela de servidores ali, porque eles trabalham de tal forma, então vão me trazer uma demanda específica. Vários colegas servidores que estão na ponta não vão ser escutados hoje, não vão ser ouvidos. Por isso que nós não podemos comprar o discurso de que está tudo bem montar comissões para ir lá dialogar diretamente com a administração. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E a hora que o seu pleito não estiver funcionando, não estiver sendo de acordo com o que a administração pretende, você não vai ser mais atendido. Como nós não fomos, como nós não estamos sendo. Então também é muito importante observar isso, que nós não podemos cair nesse discurso de que o sindicato
é maldoso e que vocês podem vir diretamente a mim, que vai tudo se resolver. Se fosse assim, não haveria sindicato, né, pelo Brasil, não haveria sindicalismo, né? O sindicato ele foi constituído de forma legítima, né? Tem um crescimento exponencial nos últimos anos e é a ferramenta que os trabalhadores têm, né, para dialogar com as suas chefias, com a administração do Ministério Público. E a gente entende que qualquer decisão, né, tem que passar pelo sindicato, essa participação do sindicato nessas decisões referentes aos trabalhadores, referentes aos servidores, tem que ter um assento ali do sindicato. E essa possível, né, comissão, possíveis comissões, não tem a legitimidade necessária, né? Não passou pela Assembleia a escolha dessas pessoas, desses colegas, para definir direitos, para definir direitos, né? Direitos dos colegas. Nesse contexto, inclusive, a questão do adicional de qualificação acho que foi marcante assim, para a gente, né? Porque a gente, vou retomar rapidamente aqui esse processo, né? Que a gente conseguiu uma resolução em janeiro de 2025, que depois de 14 anos trouxe uma regulamentação, né? Trouxe um texto que já continha ali os direitos, né? Como a gente auferiria esses direitos, enfim, para implementar durante o ano, né? Teríamos depois uma portaria que estava prevista para de 6 meses depois, né? Que foi um mês em que a gente teve a revogação. E assim, a partir do momento que a gente teve essa revogação, sem diálogo, sem nenhuma prévia, ainda que tenha 1000 justificativas, a gente viu dessa forma, não viu dessa forma, o fato de não ter diálogo é que pra gente foi o que matou, né? Tudo. Porque nada sobre nós sem nós. Aquela história do nada sobre nós sem nós. Esse direito é simplesmente dos servidores. Não tem nada aqui sobre membro, não tem nada aqui sobre qualquer outra categoria. E a falta de diálogo deu para a gente uma sinalização de que a administração está faltando nessa parte, está pecando nessa parte. Então, a gente entendeu que esse processo se deu dentro de uma retaliação política pela atuação do sindicato mais enérgica de cobrança. Não existe até hoje, não nos convenceram de que existia alguma razão. Inclusive, fizemos uma atuação via Lei de Acesso à Informação para saber se o alegado questionamento do regime de recuperação fiscal existiu de fato. Ele não existiu. Tá? Assim, a resolução 2659 de 2025 nunca foi questionada pelo regime de recuperação fiscal. Isso está registrado numa Lei de Acesso à Informação que fizemos junto ao Conselho de Supervisão do regime, ou seja, a União, né? No caso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que faz ali a gestão desse processo, e disseram expressamente, no ano de 2025, não teve questionamento sobre essa resolução. Então, mesmo isso que foi dito, não, tinha um questionamento, não é verdade. Esse questionamento nunca existiu em relação à resolução em si. Então, nada justificou essa revogação. Poderia ter feito uma alteração aqui, mudado o prazo de regulamentação, poderia ter feito várias formas, com diálogo, claro que também não teve, mas a revogação, para a gente, só simbolizou um atraso, né? Porque no mês em que houve a revogação, nós esperávamos uma portaria que diria quais são os cursos que podem ser feitos, como seria feito o processo de requerimento do direito, que por si só já leva tempo, né? O tempo do pessoal entregar os títulos, né, as formações para ser cadastrado junto ao RH é longo. Por esse processo a gente acompanhou junto ao TJ, demorou quase um ano. Então a gente estava tentando antecipar toda a nossa atuação nesse processo, foi para antecipar esse processo todo. A gente sabia que o Propag, né, ainda demoraria, que teríamos dificuldade de implementar talvez ainda esse ano, mas estávamos atuando a todo momento para antecipar as fases processuais, né, as fases procedimentais, para garantir lá na frente, falar, está tudo certo, vamos pagar. São 14 anos esperando. Qualquer antecipação de processo que a gente possa fazer, a gente queria fazer. Isso vem desde os 2 anos, 3 anos atrás, quando a gente também levava o doutor Luciano e falava, a gente só quer antecipar o processo, depois a gente vê se vai dar para implementar ou não. Então a revogação só serviu hoje, nesse momento, né, mesmo com grupos de trabalho formado, com todas, só serviu para atrasar a implementação do direito. Ainda que venha uma resolução, né, depois, o grupo de trabalho, a gente ficou sabendo, né, até noticiamos isso, não teve nenhuma reunião ainda. Então, assim, qual era o grande interesse de revogar e rediscutir o direito se
2, 3 meses depois da revogação, nada foi feito. Nada, simplesmente nenhum debate foi feito sobre esse tema. Ficou muito claro para a gente que assim, falta de respeito em relação ao diálogo, né? A gente precisava ter esse diálogo e não teve. Foi feita a revelia. Eu acho até engraçado que na fala do Procurador-Geral, naquele fatídico sessão do auto especial, ele fala assim, fizeram, eu recebo a pessoa e depois pelas costas ela me apedreja. Pelas costas foi a revogação. Né? A única coisa que foi pelas costas nessa história toda foi a revogação, porque nosso diálogo sempre foi direto. A gente fez uma campanha cobrando nossos direitos, isso sim, não foi pelas costas, está lá. Nós sempre fizemos as coisas claras, estávamos satisfeitos na mesma negociação, a mesma negociação não estava trazendo as coisas que a gente queria, e a gente deixava isso muito claro com quem a gente fazia a interlocução. Nunca foi pelas costas a nossa insatisfação. Agora, a revogação em si foi, para a gente, uma apunhalada. Em nenhum momento foi discutido isso. Né? E ainda em relação a essa sessão, eu acho importante também registrar, porque até hoje eu ouço dos colegas perguntando assim, mas o que você fez para ele ficar tão nervoso e falar alto e ofender? A gente não fez nada, né? Assim, a gente foi naquele órgão especial, depois de sair de uma manifestação, né, onde a gente participou junto com os colegas da manifestação pública, em frente ao Ministério Público, algo que foi histórico, inclusive, para a categoria, depois de muitos anos, eu não lembro, pelo menos desde que eu estou no Ministério Público, de uma manifestação pública direcionada à administração do Ministério Público. Foi merecida pela forma como aconteceu tudo. Mais 60, 70 colegas apareceram, a gente achou uma vitória, porque fizemos de sexta para segunda um ato, e de lá fomos para o órgão especial acompanhar a sessão, sem qualquer manifestação. Fomos lá acompanhar a sessão, porque sabíamos que de lá teríamos alguma notícia, alguma manifestação pública, já que inclusive o Procurador-Geral tinha mandado um vídeo na comunicação interna sobre os acontecimentos. E chegamos lá, nos deparamos com uma série de ofensas. O Procurador-Geral olhava no meu olho enquanto fazia as ofensas. Isso era claro para a gente, que era direcionada para todos nós. E vimos que, assim, perdeu completamente ali o controle. E nesse momento, em um desses momentos, eu chamei por respeito, né? Falei um tom um pouco mais alto, que não dá nem para ouvir no áudio da gravação, mas pedi respeito. E teve essa situação do cala-boca, né, assim, lá você tem a palavra na rua, essa série de ofensas que não, assim, pessoalmente eu nem senti, né, mas eu senti pela categoria. Acho que a categoria também. Né, nas redes exatamente, sociais. Né, toda a repercussão vídeos que deu. Isso não foi direcionado a mim. Ali eu estava fazendo o nosso papel, o papel de representar a categoria, e por isso a categoria se solidarizou com a situação. Mas é importante trazer aqui, né, que é um momento que a gente também está podendo falar mais claramente sobre as coisas, dizer que a gente em nenhum momento se ofendeu ali o Procurador-Geral, ninguém foi ali fazer uma manifestação, apitaço, qualquer tipo de coisa. Pelo contrário, a gente estava ali simplesmente acompanhando a sessão, né, como representante da categoria, acompanhando a sessão. E essas ofensas surgiram gratuitamente, e diante de uma ofensa a gente minimamente pede respeito, que foi o que a gente pediu, basicamente isso. Foi exatamente só isso que a gente fez. Tá? Então queria trazer essa informação também, porque muita gente ainda não sabe, não acompanhou, e fica sempre nessas conversinhas de corredor, dizendo, houve desrespeito. Não houve nenhum desrespeito da nossa parte. Eu acho que, no meu entender, fica muito claro que não precisava ser revogada a resolução, né? Um dos motivos que o Procurador-Geral falou foi que o regime de recuperação fiscal entrou em contato, enfim, notificou a administração por conta da resolução, que não faz o menor sentido, tanto que de fato era mentira, era uma fake news, porque descobrimos que na verdade isso nunca ocorreu, até porque nunca houve impacto financeiro dessa resolução, como ele mesmo havia dito. Essa resolução nunca foi de fato aplicada. Se não gostasse do artigo que falasse daquilo, modificasse o artigo, não tem problema. Ou revogasse aquele artigo específico. Porque também tinha um artigo que determinava uma portaria para explicar os cursos, que isso também não faz sentido. Eu concordo. Nós concordamos, inclusive tentamos que não fosse assim. Mas, se ele não gostou do artigo também, revogasse aquele artigo. Não precisava revogar a resolução inteira. Se o prazo de 6 meses não seria cumprido, um prazo que venceria naquela semana da revogação, prorrogasse o prazo. Não tem problema. Ele escolheu, a administração escolheu o caminho mais perverso em relação à categoria, que foi, de fato, a revogação da resolução. E é um direito que está
à espera já há 14 anos para os servidores. Enquanto nós estamos discutindo ainda a implementação de adicional de qualificação, tem carreiras rediscutindo adicional de qualificação, tem carreiras criando progressão horizontal, tem carreiras expandindo de 15% para 30% o adicional de qualificação. E nós ainda estamos discutindo a revogação de uma resolução que implementaria o adicional de qualificação. Foi uma resolução muito bem construída, muito bem feita, com parceria entre a administração e a categoria. Foi votada em assembleia aquela resolução. Então, foi triste perceber que a administração tenha escolhido esse caminho, que de fato foi um caminho de ruptura. Né? São 14 anos esperando essa regulamentação do adicional de qualificação, né? 14 hoje, não sabemos se será 15, serão 16, 17, 18, 20 anos, 2 décadas esperando a regulamentação do adicional de qualificação para uma categoria de servidores efetivos que dentro da instituição está cada vez menor, né? A gente não tem um número grande de servidores efetivos e o adicional de qualificação é essa espera que a gente estamos, na verdade, né? Há 14 anos, aguardando a administração regulamentar esse benefício. A insatisfação dos servidores também vem, né? Porque a sensação é que o regime de recuperação fiscal só existe para servidores efetivos, né? Porque a gente teve um aumento, né, para os cargos de assessoria no valor de 35%, se eu não me engano, e também alguns aumentos que a gente tem observado nos contra-cheques, né, dos membros do Ministério Público. E a gente não vê essa regulamentação do nosso direito, que é adicional de qualificação, que há 14 anos estamos esperando, né? Exatamente. Eu acho que isso tudo da forma como aconteceu, né, sendo um direito muito esperado, a forma como a gente discutiu, muito próximo da categoria, trazendo um texto que foi referência para a gente, né, em todo o Estado. Os colegas do TJ vieram perguntar do nosso texto e estavam buscando implementar lá algo parecido. Tudo isso trouxe, né, um efeito quase traumático mesmo para a categoria, e exatamente na semana onde a gente esperava a portaria, né? Assim, todo mundo estava nessa expectativa, o prazo está vencendo, agora deve ir, né? Agora vai. Enfim, então a gente entende que esse processo, do jeito como foi feito, né, e eu acho engraçado que foi dito, né, a inépcia política, desculpa, mas alguém que faz alguma coisa dessa forma, ainda que seja pensando, né, apenas de ponto de vista processual, burocrático, não está entendendo o que está fazendo, né? Não entendeu a importância disso para os servidores, não entendeu nada. E isso é falta de diálogo, né? Assim, se tivesse sentado com a gente, conversado, e a gente explicasse como foi o processo de criação dessa resolução, o quanto ela foi aprovada, como ela foi democraticamente discutida, não entenderia, né? Não se veria diante dessa situação que se colocou. Né? Ele mesmo, né? O Procurador-Geral de Justiça se colocou nessa situação por falta de diálogo. Deveria ter procurado a associação, o sindicato, falando, tenho essa ideia, soube da administração dessa forma, a gente traria os nossos pontos e seria feito um contraditório, né, e a gente chegaria a uma síntese talvez muito melhor do que essa. Mas esse é o prejuízo da falta de diálogo. Né, e a gente tem sempre reforçado. Né? E é um procurador que falou, e de fato ele falou que tem o poder da caneta, e aí a gente pode observar que com o poder da caneta ele pode fazer muita coisa por conta própria. Você falou da GE dedicada aos colegas assessores e equipe técnica, que naquela época a administração ocorreu em um erro ali, porque ele criou uma distorção enorme. Quando, por exemplo, deu a GE para a equipe técnica, em alguns lugares a equipe técnica, numa sala só, é formada por assistentes sociais, psicólogos e contadores. Eles recebem o mesmo salário. E aí, a partir de um determinado mês, os assistentes sociais e psicólogos passaram a receber GE e o colega que é contador não recebeu a GE. E aí você cria um problema, tipo, poxa, o meu trabalho não é importante o suficiente? E aí, falando de cargos em comissão, existem diversos cargos em comissão de relevância importantíssima que pagam muito mal e também não receberam a GE. Sem contar nos servidores efetivos, que também não receberam a GE. Nós fizemos um pedido de extensão à GE do valor nominal, nem é de 35% para a administração. O valor nominal, no mesmo valor que foi dado aos outros colegas, para o restante da categoria, tanto os servidores efetivos quanto para os comissionados que não foram agraciados pela administração. E até hoje, simplesmente, não há resposta desse pleito. Não foi decidido. Que é um procurador-geral que diz ter o poder da caneta, mas não está usando a caneta para o bem do servidor.
Cadê o poder da caneta? Outra questão também, por exemplo, são as GEDs paradas. Né? Houve uma demanda de GED muito grande em relação aos NIPs, aos PIPs, por conta do volume enorme de trabalho. Foi acordado com a administração anterior que esses pedidos seriam concedidos em razão do trabalho em si, porque é muito trabalho. Isso foi concedido pela administração anterior, no apagar das luzes, é verdade, depois de muito diálogo, mas também parou. E aí eu tenho colegas que estão esperando concessão de GED já há 6, 7 meses, trabalhando lá na NIPCO, junto com outros colegas que recebem GED. O colega uma vez ligou para o DRH e a DRH falou que a GED dele não saiu porque não havia comissão formada. Para quem não sabe, para você ter GED precisa passar por uma comissão. E aí a DRH informou que não tinha comissão formada, mas na verdade a comissão é o secretário-geral do Ministério Público, o subprocurador de administração e o diretor do DRH. Existem esses cargos estão providos, essa comissão existe. E aí dizer que a comissão não está formada, isso não é justificativo. Então, novamente, eu acredito que a administração pode, com o poder da caneta, poder da decisão administrativa, assim como fez para revogar a resolução de adicional de qualificação, conceder a extensão da GE para os servidores efetivos, para os demais servidores comissionados que tem na casa, valorizando o trabalho de todos os servidores de maneira isonômica, conceder a GED para os servidores que estão solicitando GED em razão dos seus trabalhos, principalmente no NIP, porque se criou um problema. Quem estava no NIP naquela época que foi concedido a GED ganhou, quem chegou depois não ganhou. Então, a administração pode, se quiser, com boa vontade novamente, entregar um bom reconhecimento para a categoria. Essa questão do orçamento, né? A gente tem batido muito também essa situação, porque a gente sabe que o Ministério Público tem crescido o orçamento mesmo no momento de crise do Estado, mas o Ministério Público tem passado bem ao largo dessa situação, que a gente teve quase que dobrou aí o orçamento em 3 anos. Né? De 2022 para cá, a gente tem um orçamento muito diferente. Né? Para 26, está previsto 4 bi, e 2022 era 2,5. O meu salário não dobrou em 2 anos, eu não sei o de vocês. Aí, assim, né? O orçamento ele cresce, né? E aí essa que é a questão pra gente, né? As pessoas ainda não entenderam que a nossa atuação também mudou um pouco em relação a isso, tem sido um pouco mais incisiva em relação ao orçamento, porque houve uma mudança nesse período que é notável. Qual seria, assim? A gente, durante muito tempo, acompanhava muitos avanços que, por exemplo, os membros do Ministério Público tinham nos benefícios. Isso, né, quando acontecia um reajuste, para eles a gente, também queremos, ou mesmo o TJ, quando acontecia lá no TJ, a gente vinha atrás e tentava implementar. Só que de 2022 para cá, mais ou menos, a gente começou a ver que essas parcelas indenizatórias, principalmente retroativas, começaram a consumir o orçamento de uma forma tal que a gente chegava lá para discutir e falava, olha, agora já não tem mais nada, né, o orçamento está muito difícil, mesmo com os aumentos. Né? No começo foi o ATS dos membros, que foi um valor significativo, mas judicialmente eles ganharam uma ação, então tudo bem, beleza. A gente questiona a velocidade em que é feito o pagamento, né? Porque esse pagamento pode ser parcelado em várias vezes, né? Não precisa ser pago tão rapidamente como foi no caso do ATS. Mas beleza, a ação judicial cumpre. Agora, a gente viu agora, recentemente, a questão do acervo retroativo. Né? Foi um parecer da administração em relação a esse tema que concedeu a possibilidade de acumular de 2015 para cá todas as acumulações, né? Todo o aumento de trabalho, ele era passível de ser indenizado há 10 anos, então a gente está falando de retroagir há 10 anos um direito, e isso gera, lógico, um valor astronômico para ser pago a cada membro do Ministério Público. Sim, importantíssimo, a gente não está aqui para questionar o direito de ninguém, desde que, né, a gente tenha a garantia de que a gente também vai poder, né, ter os nossos garantidos, porque o orçamento é só um, gente, não tem jeito. Não tem o orçamento dos membros do Ministério Público, dos estagiários, dos servidores. É um único orçamento que é consumido mais ou menos a partir das despesas que são colocadas para ser pagas. Então, essa disputa, ela se coloca muito mais forte agora, porque antes a gente tinha aumento de benefício e quando tinha para a gente, tinha para o membro. A gente estava no mesmo barco. Em determinado momento, os barcos se separaram e a gente ficou para trás. Né? E não ficamos só para trás em relação ao que é pago a membro, a gente ficou para trás em relação a todos os poderes. Né? Não é uma situação inédita. Não, a gente está
pior do que defensoria em muitas coisas, pior do que TJPGE, muito rapidamente. E então, assim, começamos a olhar, bom, mas o que está dificultando isso? E para a gente estava muito claro que eram essas parcelas que são astronômicas, né? Assim, eu entendo que existe uma preocupação da administração de manter lá todos os direitos dos membros, mas assim, com parcimônia, todo mundo avança. Agora, da forma como está sendo feito, me desculpe, né? A gente tem que colocar o dedo na ferida para apontar para a administração, olha, direitos precisam ser garantidos para todos, né? A gente está aqui trabalhando como membro, né, entregando todo dia na ponta, fazendo muitas vezes o trabalho ali de minutar, de fazer entrega na secretaria, que é o que dá a possibilidade de um membro ter o acervo, né? O acervo não é carregado por ele sozinho, né? Quem carrega o acervo somos todos nós, né? Quem carrega a acumulação somos todos nós. Imagina um membro acumular 2, 3 órgãos se não tivesse servidores fazendo esse trabalho. Sim. Não é isso? Então, assim, um mínimo de justiça em relação a isso tem que ser feito. O orçamento cresceu, como a gente disse aqui, durante esses últimos anos, e os servidores do Ministério Público não viram quase nada, né? A verdade é essa, precisa ser dito. Chegaram a dobrar o orçamento e estamos aqui discutindo, né, o aumento de um benefício que está há quase 6 anos parado, como auxílio alimentação, como auxílio educação, como a questão da GE, que poderia, é um caminho que inclusive se mostrou eficaz para ser aprovado e implementado, né? Já estamos completando 1 ano de GE para os assessores. Sem nenhum tipo sem de nenhum questionamento problema. do regime de recuperação fiscal. Deu certo, né? Deu certo. Se foi um balão de ensaio, como a gente ouviu lá atrás que seria, o balão de ensaio está dado. O ensaio deu certo. Agora, hoje em dia, a gente vê desculpas oficiais, né? Não dá para fazer por causa do regime, não dá para fazer por conta do orçamento. E aí, qual é o destinatário dessa... Para onde a gente vai encaminhar a demanda? Só posso encaminhar para o orçamento. E a gente olhou o orçamento com lupa, a gente fez pedido de lei dessa informação, eu sei que isso incomoda muitas das vezes, mas é para isso, não quero ficar entregando para a mídia, vai fazer o estardalhaço, eu quero simplesmente mostrar por números, na mesa de negociação, que é isso que está dando empecilho, né, assim, para a gente. Se tivesse essa informação disponível no site do MP, na intranet, talvez não teria essa necessidade, né, de fazer isso. Exatamente. Então, assim, essa disputa com o orçamento, a gente viu até na mídia agora, saiu, né, uma matéria sobre isso. Nós entendemos até que a partir dessa nova atuação nossa, já temos efeitos, né? Assim, teve aí anúncios de aumentos de benefício para o ano que vem, tivemos aqui a questão do pagamento para os servidores da licença compensatória. Ok, alguns avanços a gente viu e são frutos dessa luta, dessa pressão, que ela tem que ser feita e tem os defeitos. Nós, enquanto categoria, estamos pagando, enquanto diretoria do sindicato, estamos pagando o preço disso. Porque a revolta é sempre contra nós, né? Mas os benefícios para a categoria estão saindo. Tá? E, então, assim, nós teremos voltar a ter diálogo, mas se for preciso fazer um papel de pressão, né, de fiscalização, que a gente vai fazer pelo sindicato. Não tem dúvida disso, independente de quem doer. Né? Vamos pressionar para ter as informações, para ter os números, fazer um papel de fiscalização mesmo, da valorização, porque o procurador-geral não diz que não vai valorizar os servidores, pelo contrário, ele fala abertamente, não, nós vamos fazer a gestão para os servidores, vai ter uma valorização XYZ para os servidores, ótimo, nós vamos continuar fazendo. Se a gente não estiver na mesa de negociação, né, tratando de quais serão essas melhorias, nós vamos estar de fora, cobrando de fora para dentro, né, seja via CNP, via mobilização, via campanha, materiais. Incomoda? Incomoda. Não tem dúvida disso, porque era muito melhor para eles estarem na mesa lá, a gente sair de lá, fazer um informativo, dizendo, gente, vamos dar esse tempo, vamos aguardar, vamos continuar negociando. Agora, não temos isso, né? Assim, tem que existir para a administração um efeito ruim de nós não estarmos na mesma negociação. O efeito é a exposição, é a denúncia, é a fiscalização, porque é isso. É a cobrança. É a cobrança. Né? Porque a gente não faz essa cobrança direta na mesa, a gente pode até fazer, né, aos poucos, mas a gente tem muito mais sensibilidade de ouvir, de aguardar, de levar para a categoria. Quantas vezes eu fui para a categoria e falei, gente, vamos aguardar, ainda não é hora para fazer nada. Quantas vezes nós, né, na diretoria, fomos lá defender... E outras gestões, né, que tinham um diálogo, né? Exatamente. A gente ia lá e falava, a gente conseguiu isso, já é alguma coisa, a gente conseguiu o eleitoral aqui, cara, nós somos a única categoria que tem um eleitoral, vamos dar um tempo, vamos conseguir, mas diante da falta de diálogo, a gente só pode fazer a cobrança. E a gente vai fazer essa cobrança de uma forma assim, óbvio, não vamos ficar expondo para todo mundo, porque a gente sabe
E a nossa situação aqui é de tentar cobrar dentro, né? Não é ficar de fora para dentro trazendo situações, mas alguns pontos vão ser levados para fora, porque aí também tem a questão da judicialização, tem questões que vão ser sempre sensíveis e que a gente quer pressão, né? A gente sabe que a pressão da sociedade também faz um papel importante nessa situação. Numa coisa a gente precisa concordar com o Procurador-Geral, que é na intenção de valorizar os servidores. De fato, ele diz querer valorizar os servidores, eu acredito que ele queira. Eu acredito realmente que ele queira, e eu quero acreditar que há uma real intenção de valorizar os servidores, de reconhecer os servidores. E foi muito positivo o pagamento da licença compensatória, eu mesmo solicitei, eu mesmo recebi, estou muito, muito contente, ajudei a pagar meus empréstimos, que não são poucos. Boletos. Foi muito positivo também o anúncio, né, do reajuste da alimentação, que ele deu a título de exemplo em 187%. Vamos ver aí se vai chegar esse valor mesmo que ele prometeu. Tá gravado, vai valer o que está escrito. Está gravado. A título de exemplo, então, provavelmente ele também está pensando no reajuste de outros benefícios que são justos porque estão há muito tempo defasados, né, como, por exemplo, a equiparação do auxílio de transporte ao dos membros, que não faz sentido nenhum se pagar um valor diferente. E aí vamos ver realmente a que ele veio. É muito triste que, por mais que ele tenha essa intenção, ele não escolha sentar com a gente à mesa para que nós levamos a eles as principais demandas da categoria. Porque nós já estamos há muitos anos costurando essas demandas para entender o que é melhor, para entender onde a administração precisa valorizar os servidores. Porque, por exemplo, nesse anúncio ele anunciou uma recomposição, se não me engano, de 7,5%. É uma recomposição muito fraca, é muito bem-vinda. Mas se você parar para pensar, 2025 provavelmente vai fechar 5% de inflação por aí. Aí seria 2,5% de recomposição real. Nós temos uma perda, já até 2024, de 35% do salário. E aí vai subtrair, vai ficar 32% ainda devendo. Então como que a gente recompõe isso, sabe? Então 7,5% é muito tímido. E a gente precisa de uma demonstração da administração de real valorização dos servidores. Nós vimos aí anúncios do STF em que vai valorizar os servidores em 26% no Poder Judiciário da União. 26% de uma vez? Não, 26% parcelados. Bom, mas então, vamos fazer esse parcelamento, vamos escalonar, vamos fazer de alguma forma que dê certo. Porque, novamente, nós vemos outros poderes de outras entidades, de outros lugares, valorizando os servidores, avançando nos servidores. E o MP está ficando para trás. Quando eu fiz concurso para o MP do Rio, eu escolhi o MP do Rio. Foi uma escolha minha. Eu desisti da vaga do TJ, na época, o MP era muito melhor. Defensoria, eu era servidor de defensoria, Deus me livre ter ficado na defensoria naquela época. Mas hoje em dia eu vejo que todo mundo avançou e o MP ficou para trás. Eu me pego pensando se eu não devia ter continuado estudando para fazer um tribunal federal, porque hoje o salário do técnico do Tribunal Federal é muito maior do que o técnico do MP. Na época não era tanto. Então, eu acredito que a intenção da administração é boa em querer valorizar os servidores, mas eu acho que é ruim a estratégia de fazer por si só, de fazer sozinho. Porque nós temos as demandas prontas e nós podemos sentar juntos para costurar algo legal, algo bom para os servidores, de real valorização. Né? As demandas, a gente consegue compilar essas demandas e levar para a administração, né? E participar desse processo decisório de escolher qual seria o melhor caminho para atender os servidores e atender também a sociedade, né? Porque são muitas demandas que os servidores têm, sobretudo os servidores efetivos, né? Com relação a esses reajustes de auxílio de alimentação, auxílio de saúde e também dos iniciais, né? Da carreira, que está muito tempo também defasado. Muito defasado. Muito tempo parado. E... É aquela história do fazer um novo plano de cargos, né? A gente também está precisando rever nosso plano de cargos, que precisa ter a nova classe na carreira. Muita gente já está estagnada há alguns anos no topo da carreira. Então, esse é um debate que só pode ser feito com a categoria, né? Só pode ser feito com todos nós juntos, porque não vai ser a administração sozinha que vai saber qual é o melhor caminho, né? O que está sendo feito, inclusive, em outros lugares, como a gente está vendo com a categoria, quais são as demandas da categoria. Esse papel a gente pode fazer melhor do que ninguém, né? Sim. Há vários estudos, inclusive eu mesmo fico pesquisando as outras carreiras para entender o que os colegas estão fazendo em outros estados para trazer
né, para o MP do Rio o melhor plano de cargos e salários, que de fato vai valorizar os servidores daqui, vai fazer com que os servidores daqui queiram ficar no MP, queiram se aposentar. Eu tenho 2 colegas que, quando eu os conheci, eles não tinham a menor pretensão de sair do MP do Rio porque se sentiam confortável na instituição. Hoje eles já repensam. Ou eles já estão fazendo uma outra faculdade para ter alguma profissão liberal, nutricionista, educador físico, alguma coisa nesse sentido, ou eles já pensam em fazer outros concursos, porque já não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados aqui dentro, e é uma sensação muito ruim, né? É uma sensação que adoece a gente, inclusive. Sim. Aí, mudando aqui um pouco de assunto, falar aqui do concurso, né? A gente está com grande expectativa nesse concurso, né? Um concurso que está chamando uma leva grande de servidores já no primeiro momento. Acho que praticamente esgotou as vagas do edital. Ainda tem algumas vacâncias para serem feitas, né? Para serem preenchidas por conta das vacâncias que a gente teve nesse período sem concurso. Chegou a mais de 100, contando aqui técnicos e analistas. E ficamos muito felizes com a convocação de primeira, já zerando o edital, que é ótimo. Existe uma demanda imensa de trabalho, locais onde tem pessoas que não têm mais, que não, né, aposentaram ou saíram, se exoneraram, e que está fazendo uma falta. Né? Os colegas têm sentido isso, principalmente no interior, a gente vê muito. Falta de colegas que fazem a substituição, né, os que a gente chama de coringas do CRAI, muita ausência, impossibilidade às vezes de fazer essa reposição, né? E então o colega tem que acumular mais de um órgão. Consegue tirar férias, licenças, enfim. Isso realmente está impactando muito a vida dos nossos servidores, e o concurso é um caminho para a gente começar a solucionar isso. Eu, inclusive, tenho estado em contato com os aprovados, né, que estão ansiosos para entrar também. A gente, desde do concurso anterior, se antecipa, né, a conhecer os colegas, a gente busca os grupos de aprovados, eles estão sempre com muitas dúvidas, já fiz algumas conversas com eles, passei um pouco da impressão, né, dessa entrada, desse momento de ingresso, que é super importante. E a gente, nesse momento, quer atuar, né, para tentar direcionar essas vagas aonde elas precisam, né, porque a gente já tem, de experiência, pelo diálogo que a gente está aí, a gente está rodando todo o estado, sempre, todo ano a gente faz diversas visitas aos colegas, conversa com eles sobre a situação de cada local. A gente já conseguiu mapear minimamente onde existem demandas que precisam ser fortalecidas. Por exemplo, investigação penal. Claro, exemplo de local onde ficou insuportável trabalhar. Né? Ninguém quer mais trabalhar em investigação penal, fica aquela coisa, empurra para lá, se você puder fugir disso, fuja. Por quê? Porque a digitalização acabou piorando o nosso trabalho, né? O Wellington, que trabalha nessa área, pode falar até melhor. E muitos sistemas, muito trabalho para distribuir uma denúncia, são horas. A gente achou, né, que o juízo das garantias ia dar uma solução, encaminhar, e não tem encaminhamento. Lé do engano. Falaram, não, vai ter uma solução pelo juízo das garantias, vamos judicializar tudo. Não vai ser assim, pelo visto está se encaminhando para manter um excesso de trabalho nos órgãos. Então, assim, o mínimo que a gente espera dos concursos é fortalecer essas áreas que têm uma atribuição à investigação. Porque tem locais ainda, né, e os NIPs são um exemplo disso, onde só tem um técnico para fazer um trabalho de promotoria. É um absurdo, é um volume de trabalho absurdo. E até mesmo na capital isso se repete. Então, assim, imagina no interior, onde também temos essa defasagem. A gente foi em Itaguaí, uma pessoa para pegar toda a área de investigação penal. Essa é uma demanda clara, assim, investigação penal. Aí temos as tutelas de interior, né, que também são, principalmente os núcleos que reúnem grande número de comarcas. Os colegas que estão nas substituições, temos demanda dos analistas processuais ali na ARC, por exemplo, na Assessoria de Recursos Constitucionais, onde existe quase 500 intimações por semana. Os colegas adoecendo mesmo, sabe? Várias pessoas trazendo para a gente, olha, está insuportável trabalhar, estou saindo de licença. Então, assim, a gente já tem esse mapeamento, nós vamos entabular isso no ofício, vamos direcionar a administração para que seja possível refortalecer isso. Esse concurso é especial porque ele não está só repondo as vacâncias atuais, né? A gente está pegando os cargos desbloqueados, uma conquista nossa, desbloquear os 49 cargos que foram bloqueados na época da pandemia. Eles estão agora de volta para lotação. Então, assim, é muito importante que a administração olhe para esses locais onde existe um sobretrabalho imenso
que eles sabem, é notável, a administração, né, a gente teve a oportunidade até de falar isso com o procurador-geral, enquanto ainda tínhamos lá reuniões, de que a investigação penal está impossível, a tutela está impossível. Então, vários locais que a gente mapeou e que vamos colocar nesse documento para encaminhar e ter esse aproveitamento desse concurso da melhor forma possível. Eu acho que a investigação penal é a vitrine do Ministério Público, né? Não podemos negar isso. E é muito triste perceber que os colegas que trabalham com investigação penal têm sofrido tanto com muito trabalho. Eu trabalho em investigação penal já há muitos anos, estou lotado aqui no NIP. Trabalhei na investigação penal no interior, em promotorias criminais de lato sensu, e agora estou no NIP, que é a investigação penal stricto sensu. É um volume de trabalho enorme, porque a depender do crime, você digitaliza o procedimento, se for denúncia num sistema, se for outro tipo de crime vai ser num outro sistema, se for arquivamento vai ser de um jeito, se for arquivamento para crime especializado vai ser de outro jeito, se for crime comum vai ser juízo das garantias, se for NPP vai ser de outro jeito, se for físico vai ser de um jeito, se for eletrônico vai ser de um jeito, se for a partir do começo do juízo de garantias vai ser de outro jeito, se for com juízo prevento já vai ser de outro jeito. Gente, são tantas ramificações na atuação do servidor em investigação penal que é quase impossível de se trabalhar. É muito complicado. São vários sistemas. São vários sistemas e várias ramificações. Tudo depende. Nunca é uma pergunta que é certa. Tudo depende. Né? E você tem que analisar caso a caso. Então isso faz com que os colegas fiquem muito sobrecarregados, porque cada ato que o servidor de investigação penal precisa fazer demanda muito tempo. E o volume de investigação penal é enorme. Além do volume, além do tempo de análise, tem vários sistemas. Tem integra policial, tem integra judicial, tem integra extrajudicial. Tem ouvidoria eletrônica, que ainda chega pelo MGP. E tem várias outras formas. Tem físico, chega físico para a gente ainda. Se for protocolar lá físico, vai chegar físico naquela pastinha. Então, os colegas de investigação penal precisam ser valorizados. E aqui, de novo, eu vou falar da GED, que está lá pendente, os colegas esperando o GED até hoje. Faço aí um apelo à administração para que concedam a GED, inclusive a minha está lá parada também, por favor. Reconheçam os direitos dos servidores, dos colegas que estão no NIP, na investigação penal, porque não vai resolver o problema do trabalho, não vai. Mas vai ser um alento, vai ser uma forma de reconhecimento dos colegas. Eu lembrei aqui, eu esqueci de falar, das promotorias junto a varas únicas. Também temos colegas, pelo que a gente já levantou, são mais de 10 ou 15 promotorias onde só tem um servidor no interior, aquela promotoria que só tem ele ali, às vezes, né, o assessor de teletrabalho, então o cara tem que ir todos os dias, ele está começando a aprender a trabalhar e tem que já pegar todas as matérias numa promotoria sozinho, né? Muitas das vezes sozinho. Então é também uma prioridade de lotação. Assim. Tem os colegas novos que vão entrar no concurso, eu já conversei com eles sobre isso, inclusive da questão da lotação, das remoções que devem ocorrer antes, a questão da preterição, que a gente vai ficar muito atento a esse concurso, a questão das remoções. A gente criou um observatório para isso, né? Infelizmente a administração não reconheceu o nosso pleito de regulamentar, fazer as transparências necessárias, fazer os critérios objetivos necessários do programa de remoção. O programa que existe hoje ele é insuficiente, todo mundo reclama, é unânime de que ele não é transparente, que ele não é subjetivo demais, muito subjetivo, ninguém sabe. Enfim, fica essa situação de assim, você se inscreve achando que tem uma expectativa de alguma coisa, mas não é nada. Qual posição você está na lista, né? Não sabe nada, a gente não sabe nada. Então a gente meio que tentou mimetizar o que é feito, né? As inscrições que são feitas para saber e ter mais ou menos um reflexo disso para que a gente publique, né? Porque é isso que falta hoje um pouco, a transparência do processo. E a gente explicou para esses novos colegas que muito dificilmente eles vão vir para a capital, a maioria deles vão para o interior, vai ter aí um processo de remoção antes. Né? A gente espera que esse processo de remoção seja justo para colocar as pessoas que querem, né, se deslocar. Tem gente há 1, 2 anos no interior esperando uma vaga na região metropolitana, na capital. Tem gente que está na região metropolitana que quer uma vaga na capital, nos órgãos administrativos. A gente precisa fazer a fila andar, né? Mas essa fila precisa ser justa. Então, essas lotações do interior, que são junto a varas únicas, precisam ter 2 servidores também. Isso essa coisa de deixar... A gente já recebeu reclamação de colega que não consegue sair para almoçar. Porque ele está sozinho no órgão. Não pode adoecer, né? Se ele adoecer, está sozinho no órgão, tem que pedir comida, ou às vezes não almoça. Então, assim, são situações bastante degradantes, né? Para um colega que está, enfim, já está numa situação bem ruim, muitas vezes no interior, não está morando onde gostaria. A gente sabe que
no começo tem que passa um sufoco, né? Assim, é mais difícil mesmo, mas a gente tem que pelo menos garantir o mínimo, que é ter a possibilidade de almoçar, de sair, de você ter um colega que vai te ensinar muitas das vezes o trabalho, vai te ajudar, né, naquele processo de aprendizagem. Esse curso do IERB, a gente participou, não sei, espero que eles acatem as nossas sugestões. A gente pediu para o curso ser um pouco mais extenso, um pouco mais dinâmico, que traga questões que realmente afetam a vida funcional, né? Aqui falando especificamente dos técnicos, que tem uma série de trabalhos, né, que vão fazer umas rotinas muito próprias, porque os cursos anteriores também foram muito, né, assim, era colocado vídeos antigos, né, coisas que já estão ultrapassadas, que não serviam para trazer ele uma tranquilidade quando entrar em exercício no órgão, saber minimamente o que vai fazer, né? Se não tiver um colega já é difícil, imagina, né, assim, sem uma formação inicial mínima, né, que garanta para ele os conhecimentos de MGP, de Integra, todo esse fluxo, da instituição, né, de funcionamento, tudo isso. Então a gente chegou a ter um diálogo, estamos tendo um diálogo inclusive ainda com o IERB, que está bastante aberto a dialogar essa questão do curso de ambientação. Espero que eles acatem. Espero também que o RH consiga fazer um processo mais justo para eles, porque muitas vezes ficam sabendo que vão ser lotados no local distante uma semana antes de começar. Assim, é uma loucura, né? A gente sabe, não ter minimamente saber assim, você já vai ficar nesse lugar, vai se preparando para ir, porque, né, muitos deles moram aqui. Se organizar, né? A gente sabe que esse processo vai acontecer. As pessoas vão ter que se deslocar, vão ter que procurar um lugar para morar. É um péssimo cartão de visitas, né? Quando você não dá minimamente, assim, o cara está entrando, a gente sabe que vai passar um sufoco, mas, dá um tempo o cara pelo menos procurar ali o local, dá a lotação para ele antes, com 15 dias, 20, 30, para que ele já possa se preparar, né? E fazer isso chegar para fazer o curso já sabendo onde vai estar, onde vai, se possível já com aluguel, né? Dar esse tempo para ele preparar a vida dele em um novo lugar. Porque a gente sabe que ninguém vai para Italva, para Cordeiro e vai voltar para a capital. Ele vai ter que procurar um local para viver e a administração sabe disso. Né? Então, esse é um cartão de visita que poderia ser melhor dado, se a gente tivesse minimamente esses tempos garantidos aos colegas. Você falou sobre os servidores do interior, é bom também fazer uma diferenciação. Os servidores do interior, quando são lotados em juízo único, muitos são só um servidor, eles fazem de tudo, eles pegam todas as matérias, fazem de absolutamente tudo, muitas vezes trabalham inclusive com parte administrativa do local. Aluguel, se for aluguel, patrimônio, manutenção predial, manutenção de equipamentos. E esses servidores também não são reconhecidos, né? Não há nenhum pagamento de nada por esse trabalho que é feito a mais. Então é importante também, aí, para quem diz que tem o poder da caneta, reconhecer o trabalho desses colegas que estão lá no interior, né, fazendo esse monte de trabalho que não tem a ver com as funções típicas do trabalho e não recebem nada por isso. Que se não for para ser supervisor, para ser... que se dê uma gratificação, que se dê um reconhecimento. É possível. Que é isso, o cara fica ali gerenciando todo o ambiente, todo o prédio, né, terceirizado, estagiário, tudo fica sob a responsabilidade do servidor. E não ter nenhuma contraprestação por isso é quase realmente uma forma de desmerecimento do servidor. Né? Está ali fazendo um trabalho além daquele que ele está ali, né, para fazer, e nada é garantido a ele a mais. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso videocast, que vamos colocar aí para os colegas a nossa enquete para definir o nome. Né? Temos umas sugestões de nome, vamos colocar lá para votação no nosso Instagram. Espero que todos tenham gostado e em breve a gente grava outro. Né? Eu acho que realmente o tempo foi bem rápido, mas é bom a gente também frisar aí uma horinha no máximo para também não ficar cansativo. E o próximo episódio a gente solta com mais informações ainda sobre vários temas que a gente não conseguiu tratar na pauta que a gente trouxe aqui. Então, agradecer o Elton, agradecer o Matheus pela participação e manda aí um recado também. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Matheus, pela oportunidade. É isso aí, gente, vamos ter lá a enquete sobre o nome do nosso videocast, vai ser bem legal, votem, comentem, compartilhem, mandem para os colegas, eu acho que todo mundo tem que ter acesso a essas informações, nós estamos tentando ser o máximo transparente possível e chegar ao máximo número de colegas possível. Até a próxima, então, né? Eu agradeço aí a participação aqui dos colegas também, agradeço a oportunidade de conversar aqui e aproximar, né, a direção do sindicato dos servidores, né? Ter um diálogo mais próximo e acessível também na rede social aí no Instagram. É isso. Um abraço para todos e até breve. Servidor em Foco.